1 Coríntios capítulo 9. Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida, irmãos. Diz o seguinte: será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, aqui Paulo apresenta uma defesa de seu ministério. O contexto aqui é que o ministério de Paulo está sendo questionado por muitos ali na igreja de Corinto. Então, diante disso, Paulo vai apresentar uma defesa de seu ministério. Em primeiro lugar, Paulo, ele é um apóstolo fora dos padrões. Ele mesmo afirma isso, quando ele diz que ele é um nascido fora do tempo. Ele diz que ele não era nem digno de ser apóstolo.
porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Paulo é um apóstolo diferente dos demais, porque ele não esteve na caminhada com Cristo, como os 12 estiveram. Mas a Bíblia fala no capítulo 9 de Atos, que Paulo teve um encontro enquanto ele estava a caminho de Damasco. E uma luz subitamente veio do céu e brilhou: Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele pergunta: quem és tu? E Jesus responde: sou eu a quem você persegue. Então, Paulo naquele momento ele tem um encontro com o Senhor, ele experimenta da graça redentora de Cristo, e ali ele passa de um perseguidor da igreja para aquele que vai sofrer pelo nome de Cristo. Então esse também é um motivo de que Paulo é questionado, porque muitos afirmavam: olha, ele sofre, ele padece. Então eles diziam que isso também, o sofrimento de Paulo, na obra do Evangelho, também era uma confirmação de que ele não era apóstolo de Cristo Jesus. Também estavam muitos, os coríntios, os irmãos daquela igreja estavam impressionados com os que Paulo chama de superapóstolos. Eram homens eloquentes, carismáticos, mas eram falsos obreiros. Então Paulo escreve a Coríntios também, aos Coríntios, com esse motivo, de apresentar uma defesa acerca do seu ministério. Logo nos versículos 1 e 2, nós vamos ver que Paulo ele vai caracterizar a sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus. E uma das características de um verdadeiro apóstolo é que ele teve um encontro com Cristo Jesus. Olha aí para o texto diz, Paulo diz: será que não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Então Paulo, ele viu Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele disse que Jesus apareceu para ele, Jesus esteve com ele. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo. O evangelho que ele estava pregando não era fruto de sua criação, da sua mente humana, mas era uma revelação do próprio Deus. Paulo esteve com Cristo ressurreto, e a partir dali a sua vida é transformada, e o Deus o comissiona como apóstolo. Então Paulo não é designado apóstolo pelos homens, mas ele é designado pelo próprio Cristo. Ele não usurpa esse título, como muitos fazem hoje, que se intitulam apóstolos de Cristo, mas não são. Porque apóstolo é aquele que de fato esteve com Cristo ressurreto. A sua autoridade como apóstolo ainda é confirmada pela igreja de Corinto. Olha só o que ele diz no versículo 2. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo já havia falado, porque na igreja de Corinto estava tendo divisões, que muitos diziam: eu sou de Paulo, eu de Pedro, e outros que se intitulavam ainda mais crentes diziam: eu sou de Cristo. Então Paulo também escreve com o objetivo de ensinar os irmãos acerca dessas divisões, de que não deveriam haver. E ele diz uma coisa interessante, que quando ele fala sobre o fundamento da igreja, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então a igreja de Corinto é uma marca, é um selo que confirma a autoridade de Paulo como apóstolo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, Paulo diz que aquela igreja era uma carta. Vocês são a nossa carta, escritas pela mão de Deus, pelo agir do Espírito. Então, Paulo está aqui defendendo logo no início da epístola, logo no início do capítulo, a sua autoridade como apóstolo. Na sequência, irmãos, Paulo vai apresentar 3 exemplos para demonstrar o seu argumento. Ele vai falar sobre o soldado que vai à guerra, do agricultor e do pastor de rebanho. Atenta aí para o que diz no versículo 3 em diante. Paulo faz 3 perguntas. Ele diz:
A minha defesa diante dos outros, dos que me questionam, é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Então, diante desses questionamentos que eles levantavam, eles tentavam dizer que Paulo ele não era um homem que tinha os mesmos direitos dos demais apóstolos. Mas Paulo, ele vai aqui apresentar que sim, que ele possui também esse direito. E ele apresenta os exemplos de um soldado. Nós sabemos que o soldado que é enviado para uma guerra, o Estado o envia e o Estado o mantém, o sustenta. O Estado lhe dá condições para que ele, durante a guerra, ele possa defender o país. Também ele traz a figura do agricultor. E aqui ele faz uma clara menção ao trabalho que ele ali realizou. Porque como agricultor, Paulo semeou a semente do evangelho ali diante dos coríntios. Também ele traz a figura, o exemplo do pastor de rebanho. Ele cuidou daquela igreja. Ele alimentou aquela igreja. Ele pastoreou os corações daqueles irmãos. E ele vai falar que esses direitos que ele possui como apóstolo, possui o fundamento não em doutrina humana, mas na própria Escritura. Olha só o que ele diz lá no versículo 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Então Paulo vai afirmar que os seus direitos como apóstolo, o direito ao sustento, o direito de receber esses benefícios, está fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras. E ele cita a própria lei de Moisés, uma passagem do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. E ele também faz essa defesa lá em 1 Timóteo 5,18, quando ele diz que aqueles que se dedicam ao trabalho de Deus devem ser recompensados, remunerados. O trabalho do obreiro no reino de Deus deve ser reconhecido. Além disso, Paulo afirma que o fundamento está na ordem do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho devem viver dele. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele os envia a outras cidades para que eles pregassem o evangelho. Eles dizem: olha, não leve bolsa, não leve sandálias, mas não leve mais de 2 túnicas. Me corrijam que depois os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado. Que eles não deveriam se preocupar com o que eles haveriam de comer e de vestir. E Jesus disse: porque o trabalhador é digno do seu salário. Ele apresenta outro fundamento que está lá nos versículos de 11 a 12. E o fundamento é que o direito daqueles que se dedicam na obra do evangelho resulta também da excelência da missão. O ministro do evangelho semeia sementes, coisas, bens espirituais. É justo que sejam recompensados, remunerados. A semente que Paulo semeou ali foi a semente poderosa do evangelho. Algo que transformou a vida daqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam sendo tomados pela cultura pagã, idólatra, pela imoralidade sexual. E quando o evangelho chega ali, aqueles irmãos experimentam de uma transformação por meio do evangelho. E ele fala isso em 2 Coríntios, quando ele diz: contemplando como espelho a glória de Deus, nós somos renovados dia após dia. Então, o evangelho, a obra que resulta dele é maravilhosa, porque traz luz onde tem trevas, produz vida onde há
morte, traz esperança para os perdidos, traz consolo para os abatidos. Dos versículos 12 ao versículo 18, Paulo vai falar que apesar de seus direitos, como apóstolo de Cristo Jesus, ele abre mão, ele renuncia. E a motivação dele é o bem da igreja de Corinto e a glória de Deus. A motivação de Paulo a abrir mão de seus direitos não é baseada em orgulho. Paulo não se orgulha do que ele realiza, pois bem sabe que sua capacidade vem de Deus. Na verdade, o objetivo de Paulo a fazer isto, abrir mão, é que não houvesse qualquer obstáculo à pregação do Evangelho. Paulo não está em busca de privilégios. Logo no versículo 12, irmãos, ele diz: pelo contrário, suportamos tudo. A escolha de Paulo em renunciar traz privações para ele, traz aflições para ele. E eu tenho certeza que na mente de Paulo está a imagem do Cristo ressurreto, daquele que, tendo a condição de Deus, sendo o próprio Deus, se esvazia. O dono do universo desce a esse mundo, encarna a encarnação do próprio Deus por meio de Cristo. Aquele que abriu mão de todas as coisas, de todos os privilégios. Então, Paulo, nesse momento, certamente ele está vendo o exemplo que houve em Cristo Jesus. Nós já falamos que Paulo, ele não anunciava o evangelho com o intuito de ser recompensado materialmente. Ele anuncia porque foi comissionado pelo seu Senhor. Irmãos, com esses argumentos, Paulo vai destruir toda a falácia daqueles que o questionavam, que diziam: olha, eles pregam o evangelho buscando uma recompensa. Paulo vai dizer, no versículo 15, 18, ele diz: então, nesse caso, qual é a minha recompensa? A recompensa de Paulo é que, anunciando o evangelho, ele diz: eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Paulo anunciava o evangelho com o intuito de glorificar a Deus. Ele recebeu essa responsabilidade. Ele diz isso lá no versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E aí ele diz a frase que nós conhecemos bastante: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo, ele vai anunciar o evangelho, visando o bem e a glória de Deus. Dos versículos 19 ao 27, Paulo vai trazer uma motivação. Ele já cita isso lá no versículo 12, ele diz: pelo contrário, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Mas agora, ele vai estabelecer a maneira como ele renunciou, a maneira como ele se portou na pregação do evangelho. E o texto diz aqui que essa maneira, essa renúncia dele, a maneira como ele renuncia, exige dele um esforço intenso. Ele se desgasta, ele abre mão, visando o bem daquela igreja. Então, o trabalho exigiu dele um esforço intenso,
um desgaste de sua vida por causa do Evangelho. Assim como um atleta que se esforça para alcançar um prêmio. Nós vemos que, principalmente nas Olimpíadas, nós vemos isso claramente. Um atleta, ele passa anos e anos se dedicando para alcançar um prêmio. E se dedica e se esforça. E ele vai em busca desse prêmio. Paulo fala aqui também que ele diz, olha, tudo faço por causa do Evangelho, versículo 23, para ser também participante dele. No versículo 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. A diferença aqui, irmãos, é enquanto que o prêmio que o atleta recebe é perecível, a recompensa do Evangelho, ela é eterna, é imperecível, é incorruptível, é inacessível. É algo que o homem não pode destruir, porque ela atua dentro de nós, em nossos corações. Então, o prêmio, a recompensa do Evangelho é eterna. E Paulo, ele está compreendendo isso, porque ele diz, no versículo 23, ele diz, olha, por causa do Evangelho, faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ele entende que à medida que ele renuncia de seus privilégios, de seus direitos, ele está também participando. E participando dos sofrimentos também de Cristo Jesus. Assim como um atleta, Paulo realiza sua missão com metas, com objetivos. Ele não vive à toa. Por quê? Porque ele reconhece a importância da obra. Então, ele se dedica, como ele usa a figura do atleta, e ele se dedica. Ele diz no versículo 26, diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a maneira que ele anuncia é uma maneira que, como um atleta, que treina, que se disciplina para fazer o que ele faz. Irmãos, olhando para esse texto, nós podemos perceber que certamente Paulo, a visão dele, o exemplo dele era Cristo Jesus. Assim como Cristo abriu mão de seus direitos como Filho de Deus, o apóstolo Paulo também abre mão. Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz que, sobre Cristo Jesus, que ele mesmo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou. O próprio Deus se despiu de sua glória e abre mão de seus direitos, privilégios. Sabe para quê? Para alcançar pecadores como nós que estamos aqui. E se você essa noite ainda não se rendeu àquele que abriu mão de todas as suas coisas, de sua glória, você tem a oportunidade de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Paulo experimentou um dia da graça de Cristo salvadora, você também pode experimentar. Então, o que aprendemos com tudo isso? É que o sustento dos obreiros é uma responsabilidade da igreja, que deve ser encarado não como um fardo,
mas como um privilégio de participar da obra do reino. Em segundo lugar, a renúncia é pelo qual alcançamos a glória de Deus. Observe que quanto mais Paulo renuncia, ele é mais desprezado. De quem nós podemos lembrar? De Jesus. Porque em Isaías 53, diz que ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele levou sobre nós o castigo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele renunciou. Paulo segue o exemplo. E nós devemos renunciar. Quando ele diz que eu reduzo o meu corpo à escravidão, é uma renúncia diária. É como se eu esmurrasse o meu corpo contra a parede. Você vê que um atleta, ele tem que se dedicar de uma maneira que ele abre mão, muitas vezes, de uma boa comida, de uma boa sobremesa, como a que nós experimentamos ontem do irmão Rosalvo, no encontro do nosso PGM. E aí o atleta, ele abre mão porque ele tem como meta um objetivo, que é alcançar o prêmio. Então nós devemos renunciar. E a renúncia de si mesmo é um meio de alcançarmos a aprovação de Deus. Quando nós renunciamos por causa de Cristo, nós nos tornamos participantes dos sofrimentos dele, mas também da glória. Da glória que também ainda há de ser revelada. O apóstolo João diz que um dia nós veremos como ele é e nós seremos semelhantes a ele. Quando nós estivermos diante do Cordeiro de Deus, na borda dos cordeiros, ele vai dizer para nós: meu filho, venha, entre, porque eu já preparei um lugar. Quando Cristo parte em direção aos céus, ele sobe, ele já vai para lá preparar uma morada. Então, se nós renunciamos aqui, os nossos prazeres, os nossos deleites, nós receberemos dele a coroa da vida. Paulo tem essa certeza que ele está à beira da morte, já sendo oferecido como um sacrifício. E sabe o que ele faz? Ele disse: eu sei que eu já estou morrendo, eu sei que eu já estou partindo, mas a coroa já está reservada em um lugar onde a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, porque está guardada nos céus. E é interessante esse poder de Deus, porque ele não guarda só o nosso tesouro no céu, mas ele já nos guarda. O Espírito de Deus é a garantia, é o penhor, é a nossa segurança. Nós não servimos a Deus por conta de nós mesmos. E Paulo tem essa consciência, ele diz: a capacidade não vem de mim, de nós, mas vem de Deus. Então, irmão, se Deus está te dando o privilégio de renunciar por causa do Evangelho, glorifique a Deus, adore, exalte. Sabe, quando você estava escravo do pecado, quando você é escravo dos seus vícios, e Cristo te resgatou, e agora você tem o privilégio de renunciar. Não, eu abro mão do meu próprio querer, eu me esvazio. Eu estava pensando aqui em uma música, irmãos, que eu não tenho essa coragem de cantar ainda. Mas eu sei que Paulo tem. Paulo, o exemplo de Paulo, ele poderia cantar. E é ele. Porque por ele, que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Paulo poderia cantar essa canção, porque ele se gastou. Até mesmo a maneira como Paulo anuncia o Evangelho, ele anuncia de uma maneira que, não com orgulho, ele poderia expor com sabedoria humana, com argumentos humanos, mas ele expõe na capacidade dada pelo Espírito. Tudo ele faz isso por causa do Evangelho, com o objetivo de
alcançar outros. Irmãos, para finalizar, em meio ao sofrimento, acusação e rejeição, Paulo estava com seu olhar em Cristo, na certeza de que sua recompensa estava nos céus. É isso que ele diz, olha lá no versículo 25. Nós, porém, a incorruptível. Então, por mais que você esteja sofrendo, padecendo, saiba que isso não representa o seu fim. Olhe para Cristo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Em relação ao sofrimento, Paulo diz, olha, que a glória... Paulo diz isso em 2 Coríntios, que a glória que nos será revelada não pode ser comparada com a momentânea tribulação. Então, em meio ao sofrimento, às vezes em meio à rejeição, nós devemos devemos olhar para Cristo, porque Ele também sofreu. Ele também foi rejeitado. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrar quando nós sofremos por causa da justiça, pois Cristo também padeceu. Olhe para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra, o Evangelho, ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para nos socorrer. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a praticar a Tua palavra, a reconhecermos as nossas responsabilidades diante das acusações, rejeições, sofrimentos, que nós estejamos olhando para Ti, confiantes, na certeza de que um dia nós seremos recompensados pelo Senhor. E todo esse trabalho, todas essas dificuldades, elas cessarão. E nós viveremos eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Convido aqui o pastor Fábio.